Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Louvado, adorado, exaltado é o Senhor Jesus. É o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? As irmãs que estão mais distantes, quiser se aproximar. E se não quiser, a gente altera um pouquinho o tom de voz, tá bom? Irmãos, o livro do Êxodo, vamos ganhar tempo? Pra gente ganhar tempo, vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 1. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. O Senhor nos deu uma palavra nessa manhã. Outro dia eu falei para as irmãs, na oportunidade que eu tive aqui, que Deus tem sua forma de falar a cada situação, né? Tem um momento de refrigério, o qual o Senhor nos refrigeriou naquela manhã, uma palavra abençoada, e hoje é tão abençoada quanto aquela, mas ela vai para outro lado do refrigério, vem um despertamento para nós, para a igreja do Senhor. Deus tem suas formas de trabalhar, né, irmãos, e fala com cada um de acordo com a necessidade que precisamos. Comigo o Senhor falou bastante através dessa palavra. Eu fiquei maravilhado, ontem até comentei, Senhor, há 16 anos que eu sirvo ao Senhor, vai fazer 17, se Deus me permitir, agora em setembro. Sempre ministrei a palavra de Deus lá na minha região, Piauí, Maranhão, outros lugares já viajei muito ministrando, mas o Senhor nunca tinha me dado uma palavra nesse texto. É a primeira vez em quase 17 anos de ministério, então eu creio que Deus tem mistério para nós, para falar conosco através da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, Êxodo, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenou o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Só até aqui. Amém? Glória a Deus. Nós vamos colocar como título nessa palavra, irmão, somando para o reino de Deus. Nós vamos entender já, né, em alguns minutos o que é o somar para o reino de Deus. Nós sabemos, irmão, que nós fazemos parte de uma promessa, a qual o Senhor fez a Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria uma grande multidão, que seria pai de uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos. Então o Senhor cumpre a promessa dando-lhe como filho Isaque. Através de Isaque vem Esaú e Jacó. Nós sabemos que antes mesmo do nascimento, Deus fala com Isaque e diz que o menor governaria sobre o maior, sobre o mais velho. E Jacó então segue com essa responsabilidade, que é o crescimento do povo de Deus. Então Jacó, através de teve, nós sabemos que ele vai correr aqui, porque o que importa mesmo é chegarmos aqui no Egito, nessa situação. Jacó então casa-se, né, com Lia, casa-se com Raquel, paga pelo casamento com Raquel. O pai dela usa de artimanha, faz com que ele case primeiro com Lia. Ele tem filho com Raquel, tem filho com as servas, mas foi através do filho de Raquel que deu continuidade a essa promessa. Nós sabemos que José era o filho amado de Jacó, que ele teve com Raquel, filho da sua velhice, da esposa amada. E José, ainda criança de Bíblia, sonhava. Deus dava-lhe sonhos. Deus já mostrava o que tinha por vir, mas José não entendia. E os filhos ali de Jacó, os irmãos de José, começam a sentir inveja, ciúmes de José. Tanto tramam contra ele e o vendem como escravo para o Egito. Ao chegar no Egito, José é comprado pelo copeiro, né, pelo comandante-chefe da guarda real, por Potifar. Depois é acusado injustamente, vai para a prisão. É na prisão ali depois de 2 anos que pediu socorro ao copeiro, que não sabemos quanto tempo antes passou, né, até chegar esse copeiro lá do rei na prisão para conhecer José, onde ele revela um sonho, onde Deus dá a revelação do sonho. E aquele copeiro volta e chega-se o tempo do cumprimento de Deus. O que acontece? Faraó tem um sonho, fica muito perturbado por conta desse sonho, e então procura adivinhos, sacerdotes daquela época, para poder entender o que estava acontecendo. O copeiro então vai e lembra de José lá na prisão, que tinha
o discernimento de revelações. O faraó manda buscar José, e então Deus traz ali para José o entendimento e mostra o que está para acontecer. 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome. Aí então vai entrar a nossa história. Por quê, Sara Tânia? Porque é nesse contexto que José reencontra a família e Jacó sai e vai de encontrar José, levando um total de 70 pessoas, é o povo de Jacó, somando Jacó e José ali naquela região. E passa-se, a palavra de Deus diz que passa-se os anos, e um novo faraó assume a cadeira, assume a liderança. E aquele novo faraó não sabia de José, não lembravam-se de José. E nesse meio tempo o povo de Deus tinha crescido. O povo de Deus aumentava de uma forma sem explicação. Era numerosa a nação israelita que agora vivia no Egito. E aquele faraó, ao olhar para aquela multidão, em vez de ver com o olho de alguém que ia somar, de uma nação que estava somando todos aqueles anos, mais de 400 anos de escravidão, o que ele faz? Ele teme uma rebelião, ele teme que aquele povo se volte contra ele e tome o seu trono, tome o Egito. Então, aqui entra a história de duas personagens. Personagens essas que a gente não se vê muitas ministrações, a gente não vê holofortes, a gente não vai ver um livro específico para ela, você não vai ver, mas foi pessoas que Deus usou para fazer a diferença. Há pessoas em nossa época, irmãos, que o nome não tem holofortes, não tem status, não está sentada no púlpito, mas você também foi chamada por Deus e é um propósito de Deus na tua vida para contribuir para o reino de Deus, porque através daquelas duas mulheres ocultas, aquelas duas mulheres omissas ali no sentido da questão do faraó, duas mulheres que não eram conhecidas, duas mulheres que não tinham status, duas mulheres que não eram conhecidas, foi que cumpriu-se a promessa de Deus. Mas como assim? O que o faraó fez? Ao ver a multidão, o faraó chama aquelas duas mulheres e diz para elas: a partir de agora, toda vez que for para nascer um filho hebreu, vocês vão observar, se for homem, vocês devem matar. Se for mulher, deixariam viver. Para ter uma grande nação, irmãos, para gerar, para dar continuidade, para ter crescimento, precisava ter homens. Como as mulheres iam gerar se não tinham homens na terra? Aí o pensamento do faraó: mata os homens, fica as mulheres que tem, não vai ter mais como gerar e nascer mais. Foi artimanha. Alguém que estava no trono, alguém que tinha poder, mas era vazio de Deus. Era vazio de Deus. E casa vazia de Deus é morada de Satanás. Foi usado pelo diabo desde o princípio para poder impedir o propósito maior de Deus. Porque se tivesse impedido hoje, você e eu não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui hoje é porque pessoas lá atrás pagaram um preço em obediência a Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui contando a história, vivendo a história e passando para frente a história. Só que a palavra de Deus nos diz que aquelas mulheres tiveram diante de uma decisão. Espera aí, vamos olhar para o contexto, para a história delas. Eram mulheres, nós sabemos que na antiguidade mulheres não tinham vez, mulheres não tinham valor, mulheres não tinham oportunidades, mulheres eram escravas no sentido, e aquelas que eram casadas, era da porta da cozinha para trás, para dentro do quarto, não saía fora se o esposo não chamasse. Eram mulheres que não tinham lugar na sociedade. E ainda mais dependendo de um faraó, um homem mau, um homem escravatório que escravizava o povo de Deus. Aquelas mulheres se viam de uma situação, e agora? Eu me fiquei, enquanto preparava essa palavra, me coloquei no lugar delas, ficava imaginando. E agora? Está diante de uma decisão. Se obedecemos a Deus e deixamos os meninos viver, Faraó pode nos matar. Porque é uma ordem. Mas se nós obedecermos a Faraó, nós vamos viver. Mas vamos perder a comunhão e a salvação no Deus de Israel. Há momentos, irmãos, que nós nos encontramos diante de situações, diante de decisões, que nós olhamos e não vemos saída. Que nós colocamos a mão na cabeça: e agora o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu quero dizer para você nessa manhã, diante desta situação, diante de tal forma, eu quero dizer para você que a resposta foi e é e sempre será a mesma. Opte sempre por obedecer a Deus. Escolha sempre ser fiel a Deus. Escolha sempre honrar a Deus. Porque aqueles que honram a Deus, ainda que pereça da terra, mas há um galardão preparado no céu para você e para mim. E só vai alcançar esse galardão aqueles que permanecer fiel até o fim.
Irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, eu fui assim, tem hora, por isso que o ser humano tem que ter mesmo autocontrole, tem que ter o domínio próprio. Eu fui assim, de certa forma, de Jesus me controla, mirando, vendo a situação em que nós vivemos hoje, no meio do povo de Deus. E essa palavra é para nós. A situação em tanta gente se corrompendo, irmãos. Crentes cocheando entre dois caminhos. Diz que serve a Deus, mas que agrada ao homem. Com um paninho morno aqui e acolá. Chega! Esse é o tempo de quem é crente. Quem não for, cai fora. Mas não vai ficar pessoas embaraçadas no reino de Deus. Não vai ficar pessoas com embaraços, com mentiras, com soberba, com avareza, com hipocrisia, com adultério, com prostituição, levando o nome do Senhor. Esse é o tempo. Esse é o tempo de decisão. Esse é o tempo, ou você e eu, nós vamos decidir somar e multiplicar para o reino de Deus, ou nós vamos subtrair e dividir para Satanás. Chega o tempo, irmãos, chega a hora que nós precisamos decidir quem somos. Não há 3, não há 4 portas, só há 2. Ou você se aperta para entrar na porta estreita e alcança e encontra-se com Jesus, ou você vai se acabar na porta larga, mas ficar entre lá e cá não fica, porque a igreja do Senhor tem um dono. Ele foi ontem, ele é hoje, será eternamente. E o Deus de Israel, o dono da igreja, não dorme e está vendo o que está acontecendo. Ele conhece o meu íntimo, ele sabe quem é a Tânia que prega aqui e quem é a Tânia que está em casa. Ele sabe quem é você aqui, ele sabe quem é você em casa. E o Senhor nessa manhã fala: chega, é tempo de limpeza, é tempo de conserto, é tempo de decisão. Se você vai servir a Deus, decide hoje a quem querer servir. Aquelas mulheres só tinham 2 opções: ou satisfazia Faraó, interferia no propósito de Deus, ou eram fiel a Deus. A palavra de Deus diz que elas decidiram o quê? Que elas temiam a Deus. Elas temeram a quem? A Deus. Porque elas sabiam que o Deus a quem elas serviam era maior do que Faraó que governava na terra. O governo que nos governa, irmão, não é da terra. O nosso governo está no céu de glória. Você não é escrava de Satanás. Você é filha escolhida, tirada da lama do pecado, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não aceito que povo de Deus fique escravizado por Satanás quando você é serva do Deus vivo todo-poderoso. O Deus a quem você serve, a quem eu sirvo, é maior do que o inimigo que aflige na terra. Você sabe por que muitos ficam envergonhados? Sabe por que muitos Satanás sentem em cima? Porque dá lugar, porque deixa de confiar em Deus para servir às vontades de Satanás, cocheando entre 2 caminhos, querendo agradar o homem, querendo dar um jeitinho, querendo satisfazer lá e cá. Aquelas mulheres não tinham opção? Elas tinham outra 3ª opção. Só que para Deus não existe 3, só é 2. É céu ou inferno. É servir ou não servir. Elas poderiam ter feito ali uma combinação entre elas. Vamos fazer o seguinte, cifrar, vamos lá, pô. Para nós agradar, não matar todos e interferir no propósito, faz o seguinte: nasce um, nós mata, nasce outro vive. Nasce um, nós mata, nasce outro vive. Assim o Faraó vai saber que nós estamos matando, mas também nós estamos... Elas poderiam ter feito isso. Mas elas entendiam que diante do Deus vivo não existe barganha. Diante de Deus não existe barganha, irmão. Com Deus não se barganha. Com Deus é ou não é. Com Deus obedece ou desobedece. Nós não podemos enganar Deus, irmãos. Querer agradar. Eu vou estar lá todas as orações. Mas quando chega em casa o comportamento é outro. Eu estou lá pregando, ministrando a palavra de Deus. Mas na rua o testemunho é outro. Irmãos, vamos entender uma coisa. Tenho certeza que já aconteceu, não tenho nem dúvida. Porque já aconteceu comigo, eu queria que você também. E ainda vai acontecer enquanto vivemos na terra. Haverá situações que nos colocar diante de decisões. Mas aqueles que estão firmados na rocha, sabem que caminho deve seguir. Aqueles que estão firmados em Jesus, sabem que caminho deve servir. Ah, não, mas é só uma mentirinha.
Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado desde que o momento em que Eva lançou a mão do fruto proibido, comeu e dividiu com Adão. Desde aquele momento o pecado entrou. Pecado é pecado. Qual mal tem morder uma fruta? Se a gente for conciliar, ia dizer, é pior quem matou. Mas Deus condenou uma mordida, porque era proibido. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Não tem mentirinha. Mentira é mentira desde a fundação. E para Deus precisamos andar e servi-lo com exatidão. Servi-lo com consciência, culto racional, com entendimento. Duas mulheres que tinham tudo para ser interferência, mas elas preferiram o quê? Somar no reino de Deus. Quando eu me uno a você, você se une a mim, nós nos unimos. Nós somamos e quem soma multiplica. Porque se o que eu somo com a irmã Suza, ela soma comigo e nós pregamos o evangelho, vai ser multiplicado, porque outros vão ouvir e vão se converter ao Senhor Jesus. É somando para o reino de Deus. Quando nós decidimos somar em ministração, em testemunho de vida, em ser crente como a palavra manda ser, começa a multiplicar-se, porque outros vão vendo e vão vindo para a presença de Cristo. Mas aqueles que subtraem, eles dividem, porque quando você se subtrai, quando você se diminui, quando você se coloca numa posição de inferioridade, com espírito de vitimismo, você então começa a dividir opiniões. Enquanto os irmãos poderiam estar lá fora pregando o evangelho, tá para esses irmãos, nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos perdendo tempo dentro de igreja e almas morrendo lá fora. Jesus manda nós ir. É ir, é fazer, é pregar, é levar. E o Espírito Santo de Deus é quem traz eles até aqui. E nós temos perdido tempo, a igreja do Senhor se dividindo entre si, pessoas se matando por posição, por cargo, com ciúme de pastor, com ciúme de liderança, com ciúme do banco, com ciúme da panela, com ciúme do microfone. Meu irmão, a obra é do Senhor, a casa é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para Ele. Não é nosso, não é nosso. Eu não sou dono da irmã Leonora, da senhora Leonora, nem ela é dona minha, não. Nós somos membros de um corpo que Deus manda nós nos unirmos, somar, para multiplicar o evangelho, trazendo almas para o reino de Deus. Glória. Aquelas mulheres decidiram se unir, somar. Elas foram no mesmo propósito. Pilatos vai matar, eu não vou matar. Se fraco, eu também não vou. E vamos fazer o quê? Vamos deixar nascer, vamos somar juntas, eles vão crescer, vão se multiplicar e a promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia! Tudo parte de uma decisão. E quando nós decidimos ser fiel a Deus, então as coisas acontecem. E quando eu digo para você ser fiel a Deus, eu estou me referindo a ser fiel a seu pastor. Pastor é uma autoridade que Deus colocou. Se você não vai com a cara, dobre seu joelho diante de Deus e respeite e aceite. Deus colocou e Ele é sobre você diante de Deus. Honre a sua liderança de todos os departamentos. Foi Deus quem colocou. Mas eu não concordo. Ore a Deus. Deus colocou, Deus cuida. Se tiver contra a vontade de Deus, o mesmo Deus que colocou, tira. A sua obrigação é honrar, é obedecer, respeitar e trabalhar junto. Honre a sua liderança de senhora. Honre o ciclo de oração. Honre a consagração. Honre o porteiro. Honre o zelador. Honre o secretário. Honre o tesoureiro. Não tem como, irmãos, eu dizer que eu obedeço a Deus se eu não obedeço àqueles que estão sobre minha autoridade. Aquelas mulheres entenderam que deviam permanecer firmes diante do Deus de Israel. Se fraipular alguém anônima diante dos homens, mas que estava escrito no coração de Deus. E Deus deixou como exemplo e testemunho para nós, para que nós dessemos continuidade. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você acha-se uma pessoa anônima, se você acha que não foi visto, eu quero dizer para você, antes da tua existência o Senhor já te viu. É por isso que você está aqui hoje. Quando Zaqueu sobe na árvore para encontrar Jesus, Jesus viu Zaqueu primeiro. Antes que Zaqueu chamasse Jesus de Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce, desce, desce.
Vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer na presença de Jesus e você verá a glória de Deus. As bênçãos do Senhor estão prontas, irmãos, para chegar em nossas mãos. Ele nos prepara para receber a bênção. Quando ele estava a caminho para curar a filha de Jairo, lá vem os servos. Não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Quando nós estamos bem próximos da bênção, irmã, o diabo tem a mania de usar os dedos para nos fazer desfalecer, desanimar, murmurar, duvidar e a bênção é bloqueada. Jesus olhou para Jairo e disse o quê? Jairo, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Vamos permanecer crendo, irmãos. Mesmo diante das situações, vamos crer no Senhor. Mesmo diante das decisões, vamos decidir sempre servir ao Senhor. Ainda que a nossa integridade física esteja em perigo, ainda que a nossa integridade moral esteja em perigo, mas aqueles que honram a Deus, o Senhor não deixa escarnecer. Aqueles que honram a Deus, o Senhor não deixa escarnecer. Vai ser tudo bem? Não vai. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. E o preço não é para salvação, porque a salvação nós nunca poderemos comprar. Nós nunca vamos poder pagar. Ela foi nos dada de graça por Jesus Cristo, pelo seu favor imerecido. Nós não merecemos. O nosso pagar preço é para suportar a tribulação terrena, lutar contra a carne, os nossos desejos, permanecer fiel para um dia nos encontrarmos com Ele. Tem muita gente, irmãos, já estou encerrando, tem muita gente, irmãos, que tem vendido a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem muita gente que tem aberto mão daquilo que Deus colocou em tuas mãos, por facilidades, por agradar na terra. Mas o Senhor nessa manhã falou para você, o que eu coloquei nas tuas mãos, não solta, porque vai ter que prestar conta. Não abra mão daquilo que o Senhor te entregou. Não abra mão daquilo que o Senhor te confiou. Não importa, mas fulano não está agora. Problema de fulano. O Senhor te chamou para fazer, foi a vontade dele, não foi para agradar fulano. Faça o que Deus manda como Ele manda. Eu firmei um compromisso com o Senhor Jesus. Em outro momento eu vou contar para os irmãos o testemunho. Eu passei por uma situação, alguns 2, 3 meses atrás, que eu pensei que fosse o fim, mas foi naquela hora que eu entendi o que Deus tinha para mim. E eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu abro mão de tudo, Jesus. Eu abro mão de casa, eu abro mão de empresa, que eu tinha uma empresa, eu abro mão, o meu sonho é um casamento. Abro mão de tudo, Jesus, até disso. Mas todavia eu quero te servir todos os dias da minha vida. Eu quero pregar a tua palavra. E o Senhor tem dito, pregue e não se cala. E eu quero dizer para você, eu não sei se as irmãs ainda vão me convidar, mas toda vez que me convidar, eu só vou pregar o que Jesus mandar. E nessa manhã, o Senhor manda nós correr para os pés dele. É nos consertar, é nos, não é só você, não é eu. Nós consertar. E optarmos sempre por obedecer a Deus. Em todas as situações, escolha sempre obedecer a Deus. E lembre-se, devemos somar para multiplicar o reino de Deus. O reino de Deus só se multiplica com soma, nunca com divisão nem com subtração. Não se preocupe com status. Não se preocupe se você não senta nesse púlpito, se você não vem aqui, não pega no microfone. Eu quero dizer para você, há um Deus que te conhece e Deus chamou cada um e cada um tem um propósito. Talvez o seu ministério não é estar aqui em cima, mas é abraçar o irmão que está do teu lado e levar uma palavra de consolo. Talvez o seu ministério não é louvar. Eu acho lindo quem prega e canta. Eu já orei tanto, meu Deus, me dá um som na minha voz, que eu vejo gente contar testemunho que não cantava nada, Deus abençoe e cantou. Aí eu fico orando também, pedindo, meu Deus, abençoe no canto. Mas eu entendi, o Senhor me leva a ministrar. Mas Deus já leva a pastora Raimundinha, que tanto prega como louva. Irmão, Deus usa cada um. E será que para Deus a irmã vale mais do que eu? É o mesmo Senhor, usa ela no louvor e na palavra. O Senhor usa-me na palavra, usa só no louvor. E tem aqueles que não pregam nem cantam, irmãos, mas contribui, mas visita, mas ora, mas faz campanha, mas faz vigília. Quer dizer para você nessa manhã, e aqui eu encerro, não te preocupa com o status, serve a Deus aonde você está, porque é no anonimato onde Deus vai te honrar. E eu espero que as irmãs tenham entendido essa palavra nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.